vendendo o iFood em 30 bilhões. Em algum momento você chegou a pensar assim, putz, não devia ter vendido minha participação na Movile e, consequentemente, no iFood, ou você está muito tranquilo com isso, está tocando a vida? Eu estava olhando, o Google, no ano passado, comprou uma nova empresa a cada 15 dias. Você... Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou Saulo Miquiles, esse é o Doutor Startup Cast, o podcast onde a gente fala tudo sobre o mundo de empreendedorismo digital e o universo das startups. Hoje eu estou aqui com o Fábio Porva, o grande Fábio Porva, fundador da Movile e um dos maiores professores aí de investimento anjo e investidor anjo também, né, cara? Isso aí. Fábio, brigadão por você estar aqui, ter aceito o nosso convite. É um prazer estar conversando com você, meu irmão. Valeu, obrigado Seja demais. Bem-vindo ao Doutor Startup Cast. Obrigado pelo convite. A gente começa sempre com um personal pitch. Então, quem é o Fábio Porva? Legal, um pouco de história. Eu sou investidor em startups. Hoje a minha última encarnação é essa, certo? Eu lidero rodadas seed stage de 2 a 5 milhões de reais em startups nas áreas de finança, educação, RH e SaaS. Essa liderança se dá através de um pool de investidores. A gente tem cerca de 85 investidores que investem sob a minha liderança. E a gente aporta nessas startups, além de capital, o que se convencionou chamar no mercado de Smart Money. Por isso que a minha iniciativa é Smart Money Ventures. Capital e um pouco de experiência, conhecimento, networking, aproximação com o mundo de Venture Capital, experimentos de tração. Um pouco da experiência e conhecimento que eu tive de 15 anos de empreendedor à frente da Movile. Agora também com um pouco de capital e engajamento nas startups, onde eu aporto, além do capital, esse Smart Money. Conta pra gente, então, um pouquinho dessa história da Movile, você é muito conhecido por isso, né? Fundou lá a Movile é sempre associada a iFood, a Simpla, a Play Kids, um monte de coisa, né? Eu acho que eu consumo todos eles, com filho pequeno, então... Que bom. Todos os universos, né? Mas como é que é um pouco a tua história? Você já saiu, não está mais na Movile, como é que é a tua história lá dentro? Sim, eu sou de Goiânia, onde estamos hoje, estamos gravando em Goiânia. Isso é bom mencionar. Eu fui fazer engenharia de computação na Unicamp, e aí no último ano da universidade tive a experiência de trabalhar na empresa júnior de computação, que te dá uma experiência fora do mundo acadêmico, né? Você começa a gerenciar projetos e desenvolver. E aí eu e um colega, à época, aplicamos e fomos incubados na incubadora de alta tecnologia de Campinas, chama Ciatec, e começamos a fazer uma software house. Na época, a empresa nem se chamava Movile, chamava-se Intraweb, fazíamos intranets para empresas corporativas. Que ano era isso, Fábio? Isso foi em 98, um ano antes de eu me formar na engenharia de computação na Unicamp. E aí esses projetos de software house foram sendo desenvolvidos, e quando começou o leilão da banda B telefonia digital, quando celulares, não é smartphone não, começaram a receber SMS, ringtones, telas de fundo. 2G? Era 2G. Estava entrando 2G. Era o WAP, né, que era o Wireless Application Protocol. Os celulares começaram a deixar de ser telefones móveis, que eram o que eram antes, para ter ali um canivete suíço que começou com basicamente mensagem de texto, ringtones, ícones e telas de fundo. Eu adorava ringtone, baixar ringtone. Exato. Polifônico. Exato. Então, a gente começou a fazer aplicativos para as operadoras lançarem com a sua marca. É o que se convencionou chamar de serviços de valor agregado. Ainda hoje, alguns serviços estão o Claro Concursos, o Vivo Professor Pascoal, eram serviços desenvolvidos por um terceiro, que eram moderados, o conteúdo, o lançamento, o hosting, tudo, e a operadora basicamente colocava a sua marca e a cobrança, né, dos usuários pré-pago, pós-pagos. Então, a Movile começou assim, num experimento de projetos web com telefonia móvel, e aí cresceu. A gente teve várias rodadas de capital com o grupo ProSUS, com um grupo de mídia sul-africano bastante grande, que acabou de comprar a participação integral no iFood. Fizemos várias rodadas de fusões e aquisições, né? Compramos uma empresa do Rio de Janeiro, compramos outra empresa, um broker de SMS em São Paulo, e aí a Movile começou a tomar corpo como uma grande corporação, sempre inovando bastante e fazendo projetos internos. A gente desenvolveu vários projetos. Com essa figura de holding já também. Então. Já não era holding ainda, era uma única empresa nascida da fusão entre várias empresas, mas o que a gente começou a fazer eram vários projetos internos, projetos de inovação. Então tinha até projeto de pessoas de baixa renda acessar a internet através de Bluetooth, conectando com aqueles locais de acesso na internet, onde você tem vários computadores em favelas, entendeu? Então, vários projetos para tentar aproximar a mobilidade. Um desses projetos
era sair da dependência das operadoras, deixar de ser um fornecedor de serviço via operadora para, já com o advento do smartphone, você ter os seus próprios aplicativos móveis. Foi aí que nasceu vários projetos e um deles era de entrega de comida, tinha vários outros. O próprio Play Kids nasceu de um projeto desse. E aí a Móvel, então, decidiu investir numa operação de uma empresa chamada Disque Cook, que era de entrega de comida através de telefone. Disque Cook? Disque Cook. Foi o embrião do que veio a ser o iFood, como todos conhecem hoje, um aplicativo que conecta restaurantes com motoboys e pessoas famintas, né? Que é o embrião disso. E aí, vários dos investimentos da Móvel, a Móvel começou a tomar uma cara de holding corporativa. Então, investiu no Simpla, Play Kids, investiu na Zup recentemente, de plataforma financeira, e aí começou a tomar uma cara mais de corporate ventures, né? Investindo em várias outras empresas. Foi assim que tudo começou. E você saiu quando? Eu fiquei na empresa até 2010, ainda como sócio. Saí para fazer o meu MBA no Vale do Silício. Então, fiquei até 2012 e voltei para o Brasil. Aí a Móvel estava levantando Série D, né? A ProSUS estava fazendo uma nova rodada. Série D em 2013. Série D em 2015. Foi em 2015 que o Jorge Paulo estava entrando, a ProSUS estava fazendo. O Jorge Paulo lembra o braço de Venture Capital do Jorge Paulo, que é tocado pela Verônica Serra, que no Brasil chama Innova Capital. Fizeram um round e deram oportunidade para os sócios que ainda estavam na participação societária da empresa, mas não estavam trabalhando na empresa. Quando eu voltei do MBA, eu queria investir a Móvel já era uma grande empresa. E aí eu queria estar no early stage, ainda não sabia como empreendedor, talvez como investidor anjo, não sabia exatamente como, já tinha tido a experiência no Vale do Silício por 2 anos, que é uma experiência muito rica. Eu vou querer entender essa tua experiência. Sim, foi bastante interessante. E aí tive esse evento de liquidez, e para mim juntou a fome com a vontade de comer. Né? Eu tinha tempo, tinha experiência como empreendedor, a experiência como integrante do Vale, né? Fiquei lá por 2 anos fazendo MBA full time, que dá uma outra visão do mundo de empreendedorismo, de tecnologia do Vale do Silício, e agora tinha um capital. Né, com a venda da participação, eu pude ter um capital para começar a fazer os meus primeiros investimentos como investidor anjo na época. A gente passou por uma transação agora recente do iFood, né, a compra total, avaliando ali mais ou menos, 30 bilhões, pelo que saiu na mídia, né, avaliando o iFood em 30 bilhões. Em algum momento você chegou a pensar assim, não devia ter vendido minha participação na Movile e, consequentemente, no iFood, ou você está muito tranquilo com isso, está tocando a vida? Eu queria fazer investimentos early stage onde eu pudesse ter uma atuação relevante. Óbvio, se você pensar a minha participação, se eu tivesse permanecido, provavelmente eu teria valorizado de forma substancial, mas os meus investimentos nas startups que fiz tiveram um crescimento exponencial, até porque as startups são muito pequenas e elas crescem. Né? A tendência no nosso mandato, tipicamente as nossas startups crescem 10 vezes em 2 anos. Se você entender que as startups seu valuation normalmente é um múltiplo de receita, né? Hoje o valuation clássico é o múltiplo de ARR, receita anual recorrente, o crescimento do meu portfólio investido com capital da venda da Móvel foi substancialmente maior do que a própria Móvel cresceu. A Móvel cresceu substancialmente, entendeu? Mas as startups elas crescem mais rápido por definição. Então eu gostaria de estar lá, né? Naturalmente, porque o risco é menor, é uma empresa muito maior, muito mais capitalizada, mas do ponto de vista de portfólio, o crescimento financeiro foi exponencial, embora ainda não realizado, certo? As startups continuam vivas, e ao mesmo tempo não era o que eu queria, né? Eu não queria ser um acionista minoritário sem... Uma grande corporação. Né? Não é o meu play. Eu queria muito mais ter o capital e o tempo e o engajamento e não haver conflito de interesse para eu poder eventualmente investir em startups que pudessem concorrer com a Móvel. Nenhuma acabou acontecendo isso. Talvez Yugo, que é um investimento que a gente fez, que tem um componente concorrente com o Zup do grupo Móvel Pay, mas é tangencial, né? O mercado é muito maior. Mas hoje você ainda tem algum tipo de lock-up, não concorrência? Nada, zero. Quando eu vendi, eu já vendi sem lock-up concorrência alguma. Entendi. Cara, o que passou na tua cabeça? Assim? Imagino que tenha sido uma decisão difícil. Lá atrás, a Móvel já era grande, como você falou, né? E você acabou optando entre um caminho que era mais seguro, aparentemente. Eu estou olhando do futuro, né? Para, claro, com dinheiro no bolso, depois um pós-MBA, para ir para o early stage, que é naturalmente, por definição, muito mais arriscado. Como é que foi o teu processo decisório, assim? Então, ele é mais simples do que a maioria das pessoas. Primeiro, é um volume de capital que me permitiria fazer o que eu quisesse. É o chamado fuck you money, certo? Boa. Me permitiria
poder tangibilizar, né, tornar líquido uma participação que era substancial, mas era numa empresa. Pra caramba, exato. Construir. Eu fui para o MBA, fiquei 2 anos e o custo no MBA é absurdo. Não é porque apenas é em dólar, é porque em dólar você tem que pagar estudo e moradia e a sua receita é zero. Então, além de você ter custo em dólar, você tem receita, você está trabalhando. Certo? A Móvel não me pagou meu MBA. Então, financeiramente, quando eu voltei do MBA, era uma decisão de, cara, ter alguma independência financeira. Então, sim, o primeiro ponto foi, cara, eu vou ter aqui uma independência financeira. Então, isso para mim era importante, estar estável financeiramente. E o segundo ponto é que ele vem logo depois da dependência financeira, o que eu quero fazer da vida? Muitas pessoas respondem essa pergunta, mas é difícil você responder de forma genuína quando você precisa pagar boleto no final do mês. Quando você não precisa aquela pergunta assim, o que você faria se dinheiro não fosse um problema? Exato. Mas dinheiro é um problema. É um problema. Você precisa pagar aluguel, você precisa pagar boleto, você precisa pagar a escola das crianças. Quando eventualmente você tem um volume de capital que não é substancial, não sou nenhum milionário, mas esse tipo de preocupação mais mundana e base da pirâmide foi resolvida. E você precisa realmente responder para si mesmo, não para os outros. Certo? Você vai querer ficar vendo Netflix a tarde inteira? Cara? Você não vai. Certo? Você quer estar psicologicamente ativo. E aí foi fácil eu entender que eu não queria ficar fazendo nada, eu não queria seguir carreira corporativa, eu certamente não queria estar trabalhando numa grande empresa genérica, muito menos uma empresa que eu já tinha cofundado, porque ela já estava muito bem encaminhada. Eu queria estar no early stage. E eu não sabia exatamente o que fazer, mas eu queria ainda estar no early. Eu não sabia se eu queria voltar a ser startup, se eu queria dar aula de empreendedorismo, que eu tive o curso de Lean Startup lá no Vale do Silício, se eu queria ser investidor anjo. Eu não sabia exatamente o que, mas eu sabia que eu queria estar no early, no estágio embrionário da startup. E aí comecei a fazer vários experimentos, como todo bom empreendedor, né? Você começa a fazer experimento para poder vivenciar aquele dia a dia prático e me encontrei como investidor em startups, early stage, como investidor anjo. Hoje eu já estou no estágio um pouco mais avançado, como investidor de rodadas de capital semente, não apenas investimento anjo, que normalmente são tickets muito menores. Cara, e eu já ouvi você comentar que fez o curso com o Steve Blank, fez com o Eric Ries, também não sei se você conheceu, fez o curso com ele. Mas para mim o melhor que você mencionou, já vi você mencionar, é o Naval Ravikant, que para mim os pensamentos do cara, as frases do cara no Twitter. Ele lançou um livro, inclusive. Lançou um livro e é assim, fantástico. Conta um pouquinho o que você aprendeu com esses 3 caras. Então, lá no Vale do Silício, no MBA, e não apenas no MBA, mas também na graduação, o ensino de empreendedorismo é parte do currículo. Tem a disciplina ali em startup. Totalmente diferente. Eu fiz engenharia de computação da Unicamp e a única disciplina mais próxima do mundo de negócio era a contabilidade. Uau. Né? Então, você, como aluno ali, é importante. Você aprende ativo, passivo, patrimônio, regime de caixa, competência, etc. Mas, cara, isso vai fazer de você um contador. Não vai fazer exatamente de você um empreendedor. O que não significa que você não deva saber, entendeu? Mas outras competências, como fazer o pitch, validar teste, experimento de tração, fazer um MVP, testes de monetização. Cara, todo um arsenal absolutamente essencial para o empreendedor não era ensinado na engenharia de computação. Lá no Vale do Silício, era uma disciplina do MBA que muitos já tinham feito quando estava na graduação. E era dada por um cara chamado Steve Blank, que escreveu o livro Startup Manual do Proprietário. E um dos alunos dele foi o Eric Ries, que escreveu o livro The Lean Startup. Então, ele conciliou esse processo de validação de hipóteses com o Canvas, do Business Model Canvas, com o processo rápido de experimentação de Agile, de você fazer artefatos rápidos para poder fazer experimentos e aprender ao longo do processo. É uma mentalidade que veio do desenvolvimento de software, né? Do Manifesto Ágil lá deles, e ele pegou isso e aglutinou. Exatamente. O Steve Blank, sabendo que aprender empreendedorismo é muito diferente do que você escrever plano de negócio, né? Plano de negócio de 20 páginas, 5 anos projetados no Excel, um negócio que não permite um nível de aprendizado prático como é você fazer experimentos mais curtos, o círculo de aprendizado, de você fazer, testar, aprender, incorporar e com isso ir amadurecendo o que era uma ideia, uma oportunidade, o que é uma dor, o que é um app, que é um negócio, que é uma oferta, que é uma proposição de valor, que é uma grande empresa. Então, empreender é você ir paulatinamente elevando o nível de maturidade de algo que no início é uma ideia. Isso é só para startup, Fábio? Não, isso serve para grandes... O processo de inovação é muito se dado dessa forma, de hipóteses sendo validadas. Eu quero abrir uma loja de roupa, uma cafeteria. Eu consigo aplicar o método Lean
para esses negócios mais tradicionais? Normalmente os negócios de Lean são para negócios mais inovadores, que tem um componente de risco e aprendizado. Negócios mais tradicionais... Você já tem uma bagagem... Você tem a bagagem. É por isso que existe um modelo de franquia, né? Quando você vai abrir uma sanduicheria, cara, a franquia do McDonald's não inventa a roda. E você consegue bater lá no Sebrae também, o Sebrae já tem um... Tem negócios tradicionais. O Sebrae hoje até ensina empreendedorismo também, no modelo clássico, mas negócios mais tradicionais já estão consolidados. Tem um playbook consolidado que faz mais sentido você replicar, e por isso que tem franquia do Burger King, do McDonald's e tantas outras franquias. Negócios mais inovadores e potencialmente que disruptam grandes mercados são mais afeitos a startups que aí vão se transformar em grandes empresas. E muitas vezes são leves em infraestrutura, né? Você vê o iFood. Ele é leve, não tem motoboy funcionário, ele não precisa abrir restaurante, ele consegue escalar, entrar em novas praças de uma maneira muito mais simples. Até outros países, né? É uma chave, aspas, fácil de virar para outros países. E outros negócios que não são tão intensos, né? Negócio de marketplace, você vê Uber, né? Não precisa ter carro, motor, você precisa ter um aplicativo que conecta, a mesma coisa para o Airbnb. Então, startups em geral e startups de tecnologia digitais em particular conseguem ter esse processo de escala para dominar grandes mercados sem ser pesada em termos de ativos, né? Sem você ter que ter infraestrutura muito grande. Então, o capital investido permite essa aceleração, crescimento de receitas descolado do crescimento de custos. Essa é a mágica das startups. A famosa escalabilidade, né? O crescimento exponencial. Exato. Ainda falando do Vale e o mundo lá de fora, o que você enxerga de diferença entre Brasil, ecossistema Brasil e Vale, ou mundo, assim, em termos de maturidade, empreendedores, investidores, as próprias startups? Qual é esse gap e quais são as diferenças? Cara, a diferença é em várias frentes. Ela é abissal, a diferença. Não é para ter síndrome de vira-lata, que é do Brasil, não. Mas depois de ter vivido lá por 2 anos e realmente inserido, né, 2 anos full time, você acaba se inserindo e aprendendo ali um pouco desse cotidiano. Ela se dá em vários níveis, a começar pelo aspecto educacional. Acho que a diferença que mais me chamou a atenção é esse aspecto educacional, dado que os empreendedores aprendem a ser empreendedores como parte do seu processo pedagógico. Aqui no Brasil, hoje ainda é bastante diferente disso. Então, você não tem uma disciplina do Lean Startup no contexto universitário ou no ensino médio. Agora, por exemplo, na Unicamp tem, porque eu trouxe esse conteúdo, acabei sendo convidado a ser professor de Lean Startup na Unicamp e gravei esse conteúdo que agora está sendo ofertado para outras instituições que queiram dar esse conteúdo, inclusive para o ensino médio. Aqui em Goiânia, acabei de ter uma aula magna com o pessoal do Sesc, Senai e Senac. Então, alunos do ensino médio estão aprendendo a metodologia empreendedora que pode ser aplicada em diversos cenários, mesmo em empresas tradicionais, no processo de intraempreendedorismo, que não tinham. Eu não tive isso na Unicamp. Então, a grande diferença é essa. E com isso, os empreendedores acabam começando melhor preparados. Entendeu? Eles conseguem fazer uso mais eficiente do seu próprio capital, eles conseguem elevar o nível de maturidade das ideias para o estágio de oportunidades, de MVP, de startups, de tração. O cenário competitivo de capital é muito maior, você tem muito mais capital buscando, até porque os juros reais dos Estados Unidos são baixíssimos. Sim. Então você tem capital buscando investir em startup, você tem todo o ecossistema preparado, desde investidores nos diversos estágios do processo de investimento de anjo, seed, série A, B, C e D, muito claramente. Você tem cenários de saída, seja para abertura de capital no IPO, seja para processo de fusões e aquisições. Eu estava olhando, o Google, no ano passado, comprou uma nova empresa a cada 15 dias. Então, você investe em startups, as grandes empresas, Google, Facebook, Apple e tantas outras, eles compram muitas vezes fazer o acqui-hire, né? Você compra para trazer o time de desenvolvedores, não é nem pelo produto, pela marca. Ainda mais no mundo de hoje, né? Que os devs estão escassos, os salários lá em cima. Tem dev ganhando 180, 200 mil dólares nos Estados Unidos, arquiteto de software, e não tem. Não tem. Eles estão vindo buscar no Brasil, na Índia. Exato, tá quase um rouba-monte ali, entendeu? Então, o cenário lá é absurdamente diferenciado do Brasil, mas por um aspecto do investimento na capacitação basal. Não é porque os Estados Unidos que é melhor, não, é porque eles fazem um investimento que está sendo feito aqui no Brasil, diga-se de passagem. Eu pessoalmente faço de levar esse conteúdo de Lean Startup para empreendedores, para o ensino médio, através de uma startup do meu portfólio chamado Founders Education. E a ideia é que esse conteúdo básico
pedagógico, metodológico, que não garante sucesso, mas minimiza a chance de fracasso. O mindset é bem diferente de dizer, não, eu fiz essa aula e você é um empreendedor de sucesso. Não. Você vai ter uma metodologia que, se seguida, você vai descobrir muito mais cedo, ouvindo do próprio cliente, de que aquela ideia, ou aquele app, aquele website, não resolve uma dor, o cara não pagaria por isso, a competição é melhor. Tem uma série no processo pedagógico, você minimiza e encurta o tempo de pegar uma ideia e jogar ela fora. E jogar ela fora é parte do processo de aprendizado. Não é um fracasso, é um experimento que não foi bem sucedido, é bem diferente. Né? Você não precisa trabalhar por 5 anos, levantar milhões de reais, contratar todo um time para descobrir que você não consegue crescer, que o cliente não paga aquilo que você queria cobrar, que você não tem diferencial competitivo. Deixa eu pegar o teu gancho e tentar explicar aqui para a turma mais ou menos o que a gente está falando sobre o que é o modelo Lean. Né? Quando você fala numa empresa tradicional, ou modelo tradicional de empreender, é aquela coisa assim, tive uma ideia, faço um plano de negócio, 20, 30, 50 páginas, fluxo de caixa 5 anos para frente, faço um monte de suposições né, no meu plano de negócio, vou faturar tanto, vou ter tantos clientes, o custo da minha mercadoria vai ser tanto, etc. O modelo Lean, ele fala assim, cara, isso aqui é extremamente arriscado, porque você está fazendo um monte de suposições que você só vai saber se estão certas ou não lá na frente. Então, você gastou muito dinheiro e muito tempo. O modelo Lean faz o seguinte, como você bem colocou. Cara, vamos fazer uma série de experimentos que você vai ouvir da boca do teu possível cliente, se você está certo ou não, se o seu produto é bom ou não, se você tem market fit ou não, e se o seu produto ele é transformável em uma empresa. Você consegue fazer isso com poucos recursos, que é o Lean, né? Com poucos recursos e com pouco tempo, porque tempo também é recurso. E as suposições continuam existindo, mas ao invés de um documento de 20 páginas, 5 anos de números Excel, você tem uma página, que é o Canvas, né? Que é um quadro onde você lista todas as hipóteses do seu modelo de negócio, que você sabe que possivelmente estarão erradas, mas o objetivo não é estar certo ou errado, é validá-las a partir de um ponto de partida. E aí, ao ter essa interação com clientes, ou às vezes não são clientes, tem os vários stakeholders, lados de um marketplace, você começa a validar se tem cliente, se tem aquela dor, se ele tem problema, se a solução resolver aquele problema. A solução ainda é um desenho no papel, depois ele é um protótipo. Então, você vai elevando o nível de maturidade de uma ideia para uma dor, para uma oportunidade, para uma proposição de valor, vai entendendo estrutura de custos, você vai fazendo isso de uma forma construtiva. E o seu grau de certeza vai aumentando. Ele vai aumentando. E aí entra o Venture Capital para dar uma faísca, né? Dar uma ignição nisso aqui. O capital de risco, então, ele normalmente deve entrar quando o seu grau de certeza já está mínimo. Você é empreendedor, né? Acho que muito do seu público é de empreendedores. Sim. Você não precisa de investidor anjo para fazer um app. Tem template para app. Né? Tem no-code. Tem no-code, low-code. Você precisa de um co-founder técnico. Você não precisa fazer um website. Você não precisa para fazer uma arte, vai no Canva, tem um monte de arte gratuita. Para rodar uma campanha no Facebook e Google, você vai se cadastrar e te dar um crédito. Entendeu? Não precisa para te ensinar a ser empreendedor. Você precisa parar e ler o livro, fazer um curso de Lean Startup. Sim. Entendeu? Então, ótimos empreendedores aprendem com seus próprios esforços. E aí eles levam esse nível de maturidade para já ter um embrião de uma ideia, um produto, cliente, receita. Quando você tem isso mapeado, receita já acontecendo, canais de tração, você sabe onde pescar aqueles clientes. Aí é o momento para você levantar capital. Certo? O capital vai vir para você acelerar aquela máquina de vendas já minimamente funcionando e levá-la num outro patamar. Você precisa de capital para isso? Olha, não. Se você estivesse crescendo organicamente, você poderia fazer isso devagarzinho. Pensa no Uber. Sim, se o Uber tem receita com corridas em São Paulo. Se você vai para o Rio, você poderia falar, agora espera, eu vou fazer uma ação de marca no Rio, trazer um monte de motorista, etc. Não posso ir para Belo Horizonte, porque, cara, ainda estou colhendo receita do Rio. O Uber, nosso exemplo hipotético, iria se expandir muito lentamente. Então, quando você tem uma máquina de vendas que já funciona no Unit Economics, ela pode dar prejuízo ainda, mas em termos de Unit Economics, ele dá lucro, ou operacionalmente ele é eficiente, aí você injeta capital
de investidor, que não vem só capital, vem conhecimento, experiência, credibilidade, network, etc. Mas principalmente vem para você escalar uma máquina de vendas e já funciona minimamente. Não é para fazer app. App se faz. Não é para só contratar time, não é só para gastar com marketing. É para fazer isso tudo escalando uma máquina de vendas minimamente funcional. Não é para te dar credibilidade, não é para você... né, parecer mais inteligente que os colegas empreendedores que levantou capital. Isso não é para sair na capa da Exame. Não é para postar no Instagram. Apenas, pura e simplesmente. Você deve repercutir, é um milestone importante, claro. Mas o capital vem para ser uma gasolina de alta octanagem. Entendeu? É para você começar uma corrida acelerada. Para dar a volta no quarteirão, você abastece com 1 litro de álcool do seu próprio tanque. Não precisa de muito capital. Entendeu? O investimento de capital de risco nos diversos estágios, e aí em estágios diferentes, né? Série A, Série B, você está internacionalizando, né? No começo você está aumentando a escala de vendas. Então tem estágios diferentes, mas fundamentalmente a máquina de vendas já existe para você injetar gasolina de alta octanagem e crescer aceleradamente, de forma que se você tentasse crescer organicamente, levaria muito tempo. Você pode perder uma janela de oportunidade se você tentar ficar crescendo organicamente. O que eu quero que a nossa audiência entenda aqui são as conexões de tudo que a gente está falando, né? A gente é muito zoado no ecossistema de startup, usar muitas palavras diferentes. Sim. E uma delas é ecossistema. Eu falo para as pessoas, é ecossistema porque existe uma codependência, uma simbiose entre, por exemplo, Venture Capital e startups. Isso. Então, a esteira que o Fábio está desenhando aqui para a gente de validação, de lean startups, com grau de certeza, é o que o capital de risco vai olhando. Opa, esse grau de certeza está aumentando. Então, meu risco, por outro lado, está diminuindo do meu investimento. Exatamente. Então, eu validei o meu Uber, nosso Uber fictício aqui num bairro de São Paulo. Eu sei que eu posso trazer isso para o Brasil inteiro. Opa, gasolina de alta octanagem, capital na veia. Mas eu, como investidor, eu já vi que tem um grau de previsibilidade nessa máquina de venda. Exatamente. Aqui. As coisas estão interligadas. Esse é o recado que eu queria passar. Exato. E uma coisa que, assim, trazendo para o cenário concreto, um Excel da vida, certo? O meu maior problema com empreendedores é você ver o PPT, o cara já apresentou milhões de vezes, muitas vezes treinou, está teatralizado, ele sabe o 5º slide, a piada do 3º slide conecta com o 8º. Beleza, é parte do jogo. O ponto é, você abre o Excel, normalmente você não enxerga, modelado nos números, uma máquina de vendas. Esse é o principal problema. Via de regra, poucas vezes eu abri um Excel que ele reflete uma máquina de vendas operacional. Muitas vezes ele tem a receita e ele estica para a direita um percentual de crescimento mês a mês. Que não é como as empresas crescem. As empresas não olham no mês 2, olham no mês 1, aplica 10% e é aquela receita. Não é assim que funciona, certo? Você cresce cliente a cliente. Num funil de venda, os caras que chegam no seu site e se cadastram e ativam o e-mail e compram o serviço num ticket médio e dá a receita final. Esse é o funil de vendas. Pode mudar ligeiramente, mas é cliente a cliente. Certo? E aí, o que você tem que fazer é ter experimentos que permitam que um capital compre topo de funil e a sua máquina de vendas faça com que aqueles cavalos que você colocou no topo do funil vire salsicha na ponta. Entendeu? Então, essa máquina de vendas precisa estar azeitada. Então, a extrapolação no Excel não é extrapolar faturamento, é extrapolar funil. E aí você pode falar, beleza, eu vou investir 5 mil, 10 mil, 15 mil, 30 mil reais por mês. Isso é fácil. Você vai gastar isso num Google Ads, num Facebook Search, mas a sua máquina tem que suportar esse processo. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, se você faz vendas com SDR, você tem que ter uma quantidade de SDR, ou de account SDR, que são vendedores, que vai suportar aquele volume de leads. Entendeu? Se você tem um percentual de conversão, talvez a sua máquina vai sofrer um pouco na conversão, mas ela tem que extrapolar. Então, o Excel, muita gente acha que é segredo, a dica máquina, o hack. Cara, o Excel ele precisa ser só um reflexo da operação que já existe, que já foi testada num canal para escalar. Esse é o grande desafio dos empreendedores. Os empreendedores não sabem, aqui no Brasil, não sabem porque não é porque são burros. Eles não sabem porque não foram ensinados a modelar projeções financeiras com base na máquina de venda. Não é arte, não é achismo. É uma máquina que precisa ser modelada e aí validar. Você não vai acertar na vírgula. Claro, certo? Claro. Você vai aprender e incorporar experimentos, que a gente chama de experimentos de tração, para testar diferentes canais de tração, para saber onde pescar aqueles clientes nos diferentes aquários. Perfeito.
Falando em pitch, então, cara, o que te brocha num pitch? Tô vendo o pitch aqui, aconteceu isso, já era, já vou fazer outra coisa. Nossa, cara, ainda bem que a gente tem 2 horas nesse podcast aqui, né? Vamos cara? nessa. Tem muita coisa, cara. Para começar, a brochada acontece antes do pitch. Porque o acesso aos investidores se dá por uma intro, certo? Seja porque você me conhece, você me conectou comigo numa mídia social, você foi apresentado por um outro investidor, você foi apresentado por um founder do portfólio. É o velho QI, certo? Claro. Não é o único canal, mas obviamente no cenário de múltiplas startups, a gente tem canais prioritários. O meu principal canal é a indicação de um founder do portfólio. Para dar um exemplo. Por quê? Por óbvio. Esses founders eu já olhei, analisei, me peguei com eles, me debati com eles, briguei com eles, eles sabem como é que eu trabalho, sabem como é que eu invisto. E eles são empreendedores. Sim. Você não vai bullshitá-los. Um empreendedor não bullshita outro. Porque talvez se eu chegar para você e falo que o Bit casou com o Byte e o filho é o IoT, ambos foram para o blockchain. Agora o empreendedor, ele sabe. Ele vai te fazer 3, 4 perguntas que você não vai falar conversinha bonitinha. Pernas. Então eu uso o filtro de seleção dos meus empreendedores como um filtro natural meu também. E tantos outros, de co-investidores, etc. Então, o filtro se dá um pouco antes. Quando o cara cai no meu funil, eu também tenho um funil, sou investidor, e ele vai enviar o material. Primeiro eu vou saber de onde ele veio, como é que ele me conheceu, um pouco de conexão, quem ele indicou, e vou ver o negócio dele. Eu espero que ele já tenha ali o pitch, o PPT, o Excel, com máquina de vendas, e coisas, artefatos concretos. Ele tem um website, ele tem presença em mídia social, ele está ranqueado no Google, ele existe no LinkedIn, ele tem um marketing de conteúdo que ele precisa ter, entendeu? Dever de casa. Dever de casa, ele tem um website, ele não tem um e-mail @hotmail, caramba. Não dá. Tem um hotmail, entendeu? Então, são coisas pequenas que mostram que o empreendedor sabe onde buscar os investidores, como se conectar com eles, e ele tem os materiais prontos. Ele não está querendo mentoriazinha, ou ele não está querendo, pedir mentoria para ganhar FaceTime para pedir dinheiro. O que é uma técnica, mas normalmente não funciona muito bem. Então, ele já está pronto para mostrar a oportunidade, que são 10, 12 slides do seu negócio, mostrar que ele já tem números, inclusive projeções futuras de máquina de vendas, ele já tem um produto, receita, cliente, tração, para dizer que aquele capital vai tracioná-lo. Então, normalmente, as maiores frustrações se dão antes do pitch, nessa jornada. É um mega filtro. Aqui. Nesse mel da... E eu já caso nesse filtro com a tese, né? A gente não investe em alguns nichos que a gente não domina e conhece. Por exemplo, agro. Não tem nada contra agro, mas eu não tenho expertise no agro. Então, não poderia agregar valor. E aí, feito tudo isso, eu vou abrir o PPT. Aí tem outras brochadas, né? Pós-PPT, antes mesmo do empreendedor poder fazer o pitch. Porque às vezes eu vejo os empreendedores... Por que eu falo isso? Os empreendedores ficam achando no pitch. Aí às vezes eu entro numa reunião e ele fala, vamos lá então. E ele liga, parece que ele entra em modo pitch. Modo pitch. Entendeu? Que é ruim, porque, cara, a coisa precisa ser conversacional. É frio, né? É frio. Eu falo, não, cara, desliga. Eu já vi o seu PPT. Fica tranquilo, já vi o seu PPT. Me fala como é que você começou a sua jornada. Você não está... ligou a câmera para você representar para mim, né? Não, sai desse modo pitch. E aí várias coisas, erros que estão no PPT antes mesmo dele poder fazer o pitch. Números que estão em tabelas, mas não estão no Excel. Ele não articula qual que é a dor. O uso de jargões, né? Hoje muita gente põe AI, Big Data, aqueles jargões que não querem dizer muita coisa de forma muito prática. Ele não põe diferencial competitivo, então ele coloca aquele gráfico matricial que só tem 2 vertentes e sempre a startup está lá do lado direito. Eu nunca vi um gráfico desse que não diga que a startup é a única que faz aquilo. É impressionante. A última cocada do pacote. E quando ele poderia fazer uma tabela comparativa, que é muito mais rica do que um gráfico de só 2 dimensões, mostrando como é que ele se difere dos concorrentes em vertentes relevantes. Sim. Não é só que a cor dos concorrentes é diferente, a minha... Né? O Nubank não se difere do Itaú, que é laranja, do Banco do Brasil, que é amarelo, e do Bradesco, que é vermelho, porque o Nubank é roxo. Certamente é diferente, mas não é esse o diferencial competitivo relevante do ponto de vista do usuário. Você não foi escolher um banco digital porque ele é roxo. Pela cor. Certo? Então, tem vários pontos de erro nesse sentido. Um outro erro muito comum é não fazer a pedida final.
Ele faz um PPT, mostra, no final você fala, e aí? Você vai querer levantar quanto de capital? Aí o falo... cara tem ali, não, tá meu nome, tem um beijo me liga no final, tipo, tá aqui meu nome, meu e-mail, celular. E o investidor fala, cara, você não quer levantar uma rodada? Você rodeou a menina, chama ela pra sair agora, cara. Me fala quanto você vai querer levantar, em que termos, quem já investiu. Toda vez que eu sento com o investidor aqui na minha frente, a gente sempre volta nesse assunto e a crítica é a mesma. Eu falo, fundraising é venda. Como é que não tem um call to action no final do teu PPT? Como é que não tem quanto você quer? O cara sabe fazer o website, né? O website tem tudo ali, todo benefício, etc. Tem um botão desse tamanho, chama call to action. E aí ele faz um pitch de venda para um investidor e não tem um call to action. Ele faz a cantada, mas não chama para sair. E mesmo tem o call to action, que é o telefone dele. Que não deveria ser. Você não chega pra menina e fala, menina, fala nome, sou eu aqui, o bonitão do pedaço, tá aqui meu nome e e-mail. Me liga, cara. Não é assim que você, né, convida a menina pra sair e vice-versa, para não ser uma coisa sexista aqui. Quer dizer, você precisa ser proativo e dizer, olha, eu tô captando esse valor, qual que é o próximo passo, eu gostaria de captar com você, qual que é o diferencial competitivo. A gente tem, inclusive, no nosso website, tem lá, por que Smart Money? E, cara, é de uma pobreza sem fim. Porque, cara, porque ajuda, porque eu quero Smart Money, porque vocês dão Smart Money. Porra, cara. Certo? Articula por quê, como é que você conheceu, quem você indicou, que outras etapas você viu, uma palestra que tinha, como é que você acha que eu posso agregar valor, que experiência da minha história tem em conjunto. Cara, usa aquilo ali para dizer por que a gente. Não é porque a gente tem capital. Vizinho, né? Capital tá sobrando no mercado, entendeu? Então, infelizmente, os founders fazem um trabalho de pré-venda para investidores, a meu ver, muito ruim nesse sentido. Né? Levantar capital, não é fazer é um processo de conexão, é uma venda complexa. Né? Conhecer, estar no radar, apresentar, manter informado. Isso. Manter informado, antes de mandar o pitch. Mas não é manter informado convidando para reunião semanal, porque o investidor não vai topar, ele tem um portfólio para gerir. Entendeu? Então, essa arte de se relacionar, de entrar no radar, de preparar material, e de evoluir no fundraising para poder fechar uma rodada e voltar para trabalhar. Tem empreendedor que está em modo de captação eterna. Porque muitas vezes ele é bom em falar, ele domina slides e ele fica em modo de... Ele capta e segue para a próxima. Até porque alguns investidores fazem investimento muito pequeno. Então, o cara faz investimento de 100 mil reais, o empreendedor bota para dentro e continua captando. E aí ele não vira um CEO, ele vira um captador. Ele está sempre em modo de pitch. O cara fala, tem empreendedor que eu falo 4, 5, 6 vezes ao longo do ano, o cara está captando. Eu falo, cara, que hora que você vai parar para poder empreender? Fazer crescer o teu startup, porque captar é colocar gasolina no tanque. Os corredores, inclusive, param para colocar gasolina no tanque. Mas você não vê o corredor parando o tempo todo para colocar gasolina no tanque. Ou comemorando, já viu? Corrida de Fórmula 1, o cara põe a gasolina no tanque, ou seja, levanta uma nova rodada e fala, eu vou colocar aqui no Instagram, tirar foto de que eu abasteci o tanque. O cara vai falar, cara, mas a corrida, você tem que ganhar a corrida para subir no pódio. Correr não é abastecer o tanque. E a tua analogia é boa porque na Fórmula 1 eles estão sempre tentando diminuir o tempo do pit stop. Exatamente. Porque o foco é acelerar, né? É fora acelerar. Né? Se você tivesse em modo de velocidade sem precisar abastecer, melhor ainda. Você eventualmente poderia crescer sozinho sem precisar de combustível externo. Seria ótimo. Certo? Mas normalmente você precisa de capital externo. Mas captar é abastecer o tanque. Né? E você não fica abastecendo ad eterno. Você não gasta muito tempo dizendo, gente, vou abastecer o tanque, eu estou mandando para a gente abastecer. Não. Você faz esse processo, entra no radar, atualiza, coloca a rodada, escolhe os melhores investidores, fecha a rodada e vai trabalhar. Que é o que empreendedores devem fazer. Cara, você vai tirar a forceps, uma grande empresa, está disruptando um grande mercado, de uma startup onde tem 4, 5 garotos. Cara. É um trabalho hercúleo. Entendeu? Sim. Não devia gastar muito tempo com o investidor. Né? O investidor não te valida. Não, ele te ajuda. Se ele já não te atrapalhar, ele já está ajudando demais. Mas o que ele está fazendo é te ajudar com capital, conhecimento, governança, credibilidade e networking. Certo? O resto é o startup e o time que faz. Essa é a minha visão. Cara, eu queria te pedir perguntar a tua opinião, que é assim... Quando a gente fala em características de um bom empreendedor, normalmente eu vejo a característica de que ele precisa ser muito seguro na ideia, no pitch, na empresa, então saber defender,
né, botar na mesa o que ele quer e ser criticado, mas defender, não, mas é por isso, é por conta daquilo. E ao mesmo tempo ouve-se muito, precisa ser coachable, precisa ser humilde, precisa saber ouvir. E na minha cabeça parece que isso são características contraditórias. Na tua opinião, ele tem que ser mais arrogante nesse sentido de saber defender, ou ele tem que ser mais humilde para ouvir e ir para o lado coachable? Ou você não acha que são contraditórias? Eu não acho que são contraditórias, de forma alguma. A gente tem exemplos de empreendedores que têm uma forte personalidade. O ponto é o seguinte, o empreendedor ele tem uma personalidade forte. Se ele fosse uma Maria vai com as outras, alguém submisso, ele faz outra coisa. Tem várias outras oportunidades dignas de se viver, claro. Que remuneram muito bem, que não precisa te expor um nível de pressão que é muito grande. Sim. Certo? Você se cobra, a família te cobra que você não fez uma carreira tradicional, você poderia estudar para ser funcionário público. Você poderia fazer mestrado, graduação e viver da bolsa de mestrado e doutorado. O empreendedor ele está criando um grande negócio. Nesse sentido, ele está sofrendo pressões típicas de quem está à frente de um negócio. A interna, que é a mais forte, a da família, dos funcionários, dos concorrentes, dos clientes, dos investidores, do governo. Entendeu? Cara, não é mole. Então, ele precisa ter uma personalidade forte. Que se não tiver, ele desmonta frente. Sim. Muitos que têm já desmontam com depressão, com ansiedade, etc., burnout. Então, é uma personalidade que não é uma personalidade submissa. O que não significa que precisa ser arrogante. Certo? Porque, cara, ninguém gosta de gente arrogante. Não é nem cliente, nem funcionário, nem do time. Eu, muito menos. Certo? Então, o fato de você ter uma personalidade forte, de você ter convicção sobre o que dor você está querendo resolver, que futuro, de uma visão de futuro você está enxergando. Como é que você une uma conexão no futuro no curto prazo com entregas de mais curto prazo? O raciocínio estruturado é você usar múltiplos chapéus. Certo? Você saber que hora que você está vendendo, você está inspirando, que você está fazendo marketing, que você está cuidando de operação, que você está codando, que você está dando suporte. Os bons empreendedores, eles fazem um pouco de tudo, mas eles estão usando o chapéu. Se precisar, ele tira o chapéu e passa para outra pessoa. E mais do que isso, ele sabe cobrar porque ele fez. Exatamente. Entendeu? Então, os ótimos empreendedores são capazes de usar múltiplos chapéus e são coachables. Mas muita gente confunde coachable, você dá uma opinião, ele aceita e pensa e fica ali no cantinho e baixa a orelha. Não. Certo? Os meus melhores empreendedores, eles brincam com o feedback. Certo? Então, você destrincha, entende, não é rebate. Não que ele não possa rebater, mas é que se você não entender, você não pode rebater. Certo? Então, deixa eu entender, esclarecem, exercitam o cenário, validam assumptions, hipóteses, premissas por trás do feedback, da crítica, do modelo, entendem os impactos, ouvem uma opinião, entendem de onde você veio para dar aquela crítica construtiva ou não, e aí respondem, argumentam, contrapõem, dão exemplos, tiram aprendizados. Esse é um processo riquíssimo. Entendeu? Você não pode falar. Se eu falar para o vendedor, eu tenho uma opinião disso, o cara fala, é verdade. Porra, cara. Ou não é verdade, você está errado. Não é verdade, sem digerir, sem... É pobre, entendeu? E não é na essência do empreendedor, porque o empreendedorismo é esse processo de aprendizado na interação com os clientes. Por que não seria na interação com os investidores? Então, a gente até testa isso ativamente. No processo de interação com o empreendedor, pré-investimento, eu tento tecer críticas construtivas para ver como é que ele dança com a crítica. Entendeu? Entendi. Eu falei brinca, mas o melhor exemplo é a dança. Né? Como é que ele dança? Ele entende, ele valida, ele modula, ele aceita e engole. Só porque eu sou investidor e tenho capital, né? Ele se anima, ele viaja. Cara, isso é super rico. É ver como é que ele transforma um input que pode às vezes estar errado. Sim, mas ele entende, valida e fala, cara, eu não concordo, acho que está errado. Por isso. Show de bola. Entendeu? Posso não concordar com ele, mas eu vi que ele destrinchou o que foi jogado no colo. Ele realmente recebeu, de fato, digeriu, ele só não concordou embasadamente. E ele mas não foi reativo. Exato. E quando ele... E isso é uma característica super válida depois. Porque depois que ele recebeu a rodada, o governo vai falar uma coisa, os investidores muitas vezes falam coisas diferentes, a pressão do cliente é diferente do concorrente, que é diferente do fornecedor. E ele vai ter que fazer tough calls, cara. Decisões duras. Não dá para agradar todo mundo. Então ele precisa ouvir e decidir. A decisão última instância dele.
certo? Ele não precisa aceitar a minha porque eu sou investidor. Não é assim que funciona, né? Então, essa capacidade de entender, processar, detalhar o racional e tomar uma decisão. Porque senão você fica numa análise parálise também. Você fica ouvindo, estudando. Não decidir é a pior decisão. Cara, é a pior decisão. Porque aí o mundo decide por você. A pancada vem no cliente. Não decide, não lança uma nova feature, o cliente vem para a concorrência. O funcionário sai para outro lado. Ainda mais no mundo que a gente está falando de agilidade, exponencialidade e tal. Tudo é muito rápido. Muito rápido. Então você tem que ser capaz de... Sim, esse é o principal ponto que eu analiso. O quanto um empreendedor é coachable nesse sentido. Mas o termo coachable ele é muito carregado, né? Sim. Porque ele vem com esse aspecto de um lado ou ele é muito arrogante, ou ele tem que ouvir e baixar a orelha. Não é disso que a gente está falando. As pessoas tendem a confundir o coachable com ouve sempre o que eu falo. Exato. Eu mando, você obedece. Exato. Não é isso. Não é. Falando nisso, qual que é a pior qualidade para um investidor que você acha assim? Porque você convive com empreendedores, mas naturalmente convive com investidores, faz rodadas de investimento, follow-on, etc. O que você acha que é assim, péssimo para um investidor? Que mata a startup, que mina a energia do empreendedor? Cara, eu acho que é um investidor que não agrega valor. O termo agregar valor também é um termo meio genérico, mas... Numa startup, a startup que o founder faz o dever de casa no compartilhamento das informações, tem um contexto enorme ali. A gente faz isso muito com os nossos co-investidores do nosso pool. O empreendedor manda um one-pager com os números do trimestre, ele manda uma carta e a gente escreve uma carta memorando de investimento trimestral. Legal. Tem muitos investidores que não leem. E eu sei que eles não leem porque eu mando com o Analytics do DocSend. Então, não é que se ele abriu. Não acho que ele não lê porque ele não fala com coisa, não. Eu sei que ele não lê porque eu olhei o Analytics do documento. E aí ele liga e fala, e aí, como é que tá? Eu queria opinião sua sobre a startup. Às vezes ele liga para mim, às vezes ele liga para o founder. E aí, essa é a pior coisa que você pode fazer, porque o founder, ele tem só tem 24 horas no dia. Ele tem um volume de energia e ele tem tudo em cima dele. Tá tudo por fazer, certo? E produto, time, família, funding... Prestar conta, suporte, pensar na próxima captação. Cara, é um mundo. E aí, ele não vai te ignorar. Porque você é investidor, botou 50, 100 mil reais na startup. Então, você tem os engajamentos com os founders são momentos extremamente ricos, onde o founder precisa ter feito o dever de casa no sentido de apresentar as informações, highlights, dificuldades, números, resultados, isso aqui é básico. Mas esse engajamento precisa ser de agregação de valor, entendeu? E aí eu vejo muitos investidores que são uma espécie de cara crachá, ele quer o report do mês, ele olha o EBITDA, ele começa a olhar startups igual ele olha o performance de uma grande empresa tradicional. Então, ele não fez o dever de casa no estudo, no acompanhamento, no entendimento daquela classe de ativos. Para então, ao analisar a performance e acompanhar, que todo investidor deve fazer, ter engajamentos que agreguem valor naquele processo. Porque se você chegar só vendo o número, você perdeu a oportunidade de entender de onde nasceu aquele número. Né? Que dificuldades, que oportunidades, que história existe por trás daquilo e como é que você pode impactar positivamente aquela trajetória. Né? É mais rico do que simplesmente ver um demonstrativo resultado do exercício. Do ponto de vista do investidor, um dos grandes ativos, dos grandes valores é poder ter essa riqueza de informação. Né? É claro que o retorno do seu capital é importante, etc. Mas você ter contato com esses empreendedores que estão disruptando o mercado, você tem a informação crua ali na fonte. E tem nuances disso. Por exemplo, se você é investidor anjo, é provável que você tenha ali outros 3, 4 investidores junto contigo da startup. E aí você pode acessar o empreendedor. Se você é membro de um pool, como é o caso, eu lidero um pool, entram 50 investidores. Cara, se os 50 investidores, na mais boa fé e melhor intenção do planeta, ligarem para o founder para falar 5 minutos todo mês. Como é que tá aí? Como é que tá aí? Como é que foi? Sendo que ele teve um reporte financeiro, uma carta do founder e uma carta do investidor líder. Esses investidores, apesar de bem intencionados, materialmente impactam negativamente a capacidade do founder de entregar resultado. Porque ele gastou 5 minutos, que nunca são 5 minutos, com 50 investidores. Entendeu? Então, os investidores precisam fazer esse trabalho de lição de casa. A vantagem de você ter um investidor líder é que ele pode pegar mais pesado com os seus co-investidores. É uma coisa que eu faço. Boa. Porque o investidor... Teve um investidor quando eu estava vindo para cá. Aí eu queria saber como é que está indo as startups X e Y. Você leu o report? Aí eu li. Eu abri o Analytics, ele não tinha lido. Então, eu queria saber como é que estão as perspectivas.
Eu falei, mas algum aspecto específico de perspectiva dessas startups que não está no report? Porque eu vou me aprofundar, eu não estou no detalhe de todas as 15 startups do portfólio. Imagina os caras que têm 1.000 startups. E eu vou levantar com o founder, vou levantar com o gestor do portfólio, que acompanha no detalhe, e vou lhe falar. Mas na prática, ele ligou para eu falar como é que está. Para fazer o trabalho dele. É um mundo de startups. E tem uma startup só é um mundo, tem 1 milhão de coisas acontecendo na realidade daquela empresa. E ele não leu o report. Eu abri o Analytics e vi que ele não leu o report. Então ele quer saber como é que está, quando é que vai ter exit, vai ter uma nova rodada. Quer dizer, ele não leu o report. Entendeu? E aí eu, como sou investidor, digo, cara, leia, mande suas dúvidas e aí eu vou falar com você. Não é que eu não quero falar com você. Para mim é um prazer falar com todos os investidores, mas é preciso que isso se dê de uma maneira produtiva. É uma questão de produtividade, né? Não é uma questão de acesso à informação. Então, tem muitos investidores que não fazem esse trabalho de aprofundamento sem ocupar o tempo da startup. Não é que você não pode falar com o founder. É que tem uma massa de informações que você deve saber sem precisar falar com o founder. Exatamente para quando você for falar com ele, esse engajamento já se dá no detalhe, de forma produtiva. Claro. E não, como é que foi o resultado do mês passado? Pô, isso aí tá no relatório. Não precisa falar. Cara, você fundou a Movile, é investidor anjo, estudou lá fora e tal. O que você acha que o mundo das startups tem para aprender com o modelo tradicional de empreender e vice-versa? O que o mundo tradicional tem a aprender com as startups? Acho que quando você fala tradicional de economia real, muitos dos investimentos não são investimentos de risco, certo? Então, a disciplina que você tem ao levantar um investimento, que não seja investimento de fundo perdido, etc., tomar um empréstimo bancário e tantos outros, é uma disciplina muito mais forte, financeiramente mais forte. Porque aquele capital ali ele precisa ser pago de volta, ele precisa, né, remunerar o banco. Os juros bancários do Brasil estão pela hora da morte, né? Selic está 13, essa escalada, mais do que está alto, ela acelerou muito rapidamente. Então, os investidores, os empreendedores da economia tradicional, eles têm uma disciplina financeira, uma resiliência muito grande, que muitos startupeiros, certo? Eles não tinham, eles nem sabiam. Eles imaginavam que o capital, o investimento anjo, ou capital de risco, fosse um capital de vamos torrar. Quando, na verdade, é um capital para crescimento. Né? Capital para crescimento significa capital para torrar, porque torrar, você torra fácil. Torrar é fácil. Então, essa disciplina financeira de estou crescendo, estou levando o patamar, o meu break-even está ao alcance da mão se eu quiser, está acontecendo agora. Né? O capital de venture, o mundo mudou, mas mudou substancialmente nos últimos 4 meses. Como não acontecia há muito tempo. Tem grandes unicórnios demitindo. Não é porque acabou o capital. Eles têm capital. Sim. Eles estão demitindo para entrar no novo cenário. As condições naturais de temperatura e pressão mudaram substancialmente. Você acha que agora break-even é a palavra de ordem? Você precisa estar ao alcance do break-even. Se você estiver gastando, queimando capital, achando que vai ter uma rodada daqui 4, 6 meses quando você precisar, você morreu antes de descobrir chegar lá. Porque o playbook era esse, né? Vou captar 18 meses, 22 a 24 meses. Playbook levanta a rodada, 18 meses, cresço, atingindo esse patamar, mais ou menos, de faturamento, eu vou abrir uma nova rodada, levantar capital e seguir crescendo aceleradamente. Esse era o playbook. De alguma forma ele ainda é. Sim. Mas o ponto é, se você não estiver tracionando, e você estiver sentindo a temperatura e pressão de investidores de rodada subsequente, você precisa ser capaz de sobreviver. Certo? Se essa rodada não vir, a maior parte não estão vindo, ou os investidores estão sendo muito mais seletivos, você, antes de mais nada, precisa sobreviver. É igual a mãe que está no avião. Cara, primeiro você bota a máscara em si. Sim. Certo? Se você não cuidar de si e não sobreviver, cara, não vai adiantar nada, porque você morreu e a criança vai morrer junto. Deixa eu ver se eu entendi o que você está falando. Você pode até estar queimando o caixa ali, você pode até estar acelerando o avião, mas você precisa ter a capacidade de planar se for o caso. Exatamente. Cara, tô queimando aqui, tô crescendo. Opa, vai acontecer alguma coisa. Exatamente. Modo break-even. Deixa eu dar um exemplo concreto. A gente investe em startups que estão faturando em média 25 a 30 mil reais por mês. Tá. Rounds de 2 a 5 milhões de reais. Beleza? Aqueles 2 milhões espera-se que é uma injeção de capital para eles crescerem aceleradamente e, inclusive, crescer esse faturamento. No nosso playbook, tipicamente, as startups crescem 10 vezes em 2 anos.
Então, a gente espera que elas atinjam um patamar de receita mensal recorrente de 250 a 300 mil reais por mês. É um crescimento bastante acentuado. Isso as prepara e posiciona para, num patamar de 250 a 300 mil reais por mês, estar num estágio tal onde justifica-se uma série A. O investidor subsequente, numa rodada subsequente, vai investir normalmente ali por volta dos 10 a 15 milhões de reais para essa startup seguir crescendo aceleradamente. Tudo bem? Perfeito. Essa é a ideia. Esse é certo? o playbook. Esse é o playbook. Obviamente, shit happens along the way. As merdas acontecem no caminho. O que acontece? Você precisa investiu 25 mil, a startup está ali a 180 mil reais por mês de faturamento. Não é ruim. Não está nos 300 mil reais por mês de faturamento. Se você não tiver um caminho claro, com o caixa que lhe sobra, queimando o capital para crescer aceleradamente, para chegar nesse patamar, você já começa a sentir, a conversar com fundos, a mantê-los informados, e você sente claramente se o fundo tem interesse em colocar um term sheet. Se isso não acontece, se você seguir queimando capital, uma hora vai acabar o capital, cara. E você não vai conseguir pagar salário. É simples assim. Você não vai conseguir pagar aluguel ou salário. Acabou. Quer dizer, os seus funcionários vão sair. Você não vai conseguir pagar a AWS para o seu site ficar no ar. É simples assim. E aí, você vai começar a ter que cortar custos para sobreviver. Mas aí você já tarde demais. Né? Que provavelmente já está demais. Você não tem dinheiro nem para poder fechar a empresa. Então, o trabalho do empreendedor é sentir o momento que ele tem de crescimento, o apetite que existe para novas rodadas, quanto ele tem de gasolina no tanque. No limite, ele precisa ser mais conservador, porque se você sabe que não tem garantidamente um posto onde você vai abastecer, você precisa fazer mais com o capital que lhe sobra, ou você precisa gastar menos gasolina, certo? E do ponto de vista até de estratégia de negociação com o fundo, se o fundo quer investir, mas ele sabe que você está assim por aqui, talvez ele te dê uma matada ali em valuation e tal. Agora, é a dinâmica de negociação. Se existir outros fundos querendo investir e você está crescendo, ele pode te apertar, mas você tem outras alternativas. Isso. É negociação. Por isso que o empreendedor, a captação é uma arte, cara. Uma arte. Captação é um negócio que poucos sabem fazer bem. Não é fazer pitch. Não, fazer pitch é captação. Pitch é um pedacinho da captação. Um pedacinho, talvez... O mais importante é conhecer o ecossistema, se relacionar com investidores, mantê-los informados, mas não gastar muito tempo com isso, manter status update, compartilhando as informações que são relevantes, muni-los com informações de grandes conquistas de clientes, aprendizados ao longo do processo, a abertura de uma rodada, e aí você para e fala com vários investidores. Você dita o timing de quando você quer captar, você traz os investidores para a sua cadência, você cria o fear of missing out, você está falando com vários investidores, algum vai colocar um term sheet, então, você não está ali, estou captando e me dá um dinheiro porque senão eu morro. Acabou, cara, você perdeu todo o seu poder de negociação. Então, essa jornada, os timings de conduzir esse processo e saber fechar o processo. É uma arte. Precisa ser feito bem. Os empreendedores precisam fazer isso. Até porque boas startups vão fazer isso múltiplas vezes, levantando múltiplas rodadas. Um dos meus maiores valores agregados para startups nas quais eu invisto é meio que orientá-los nesse processo. Já fazer essa conexão. Faça a conexão e fala, cara, tá aqui o pitch. Você mantém essa informação, eu apresento para os investidores também, você trate eles bem, mas não entra na cadência do investidor. Porque senão você vai falar com um que vai fazer uma diligência e você deixou de falar com vários outros. Namore vários para você receber algumas ofertas de noivado. Para você decidir casar com vários. Você pode casar com 2, 3 numa rodada, você pode decidir casar com um só. Então é um processo de uma venda complexa de levantamento de capital. O pitch é a apresentação de slides dentro de uma jornada que é muito maior. O pitch é uma espécie de sair para jantar, certo? Que é um momento da verdade importante. Mas, cara, você conhece antes, conhece a mãe, apresenta na noiva. É um processo enorme. Sair para jantar é um momento importante da verdade, mas o processo, como todo, é muito maior. Pessoal, acho que depois dessa aula aqui, vou dar um tempo para o Fábio respirar. Depois dessa aula que ele deu aqui, vale uma curtida, um comentário aí no nosso vídeo, a inscrição no canal. Comenta aqui se você está gostando da aula que o Fábio está dando aqui para a gente. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal. Se você está no Spotify, vem para o YouTube, Doutor Startup, se inscreve. Se você está no YouTube, vai lá para o Spotify, Doutor Startup Cast, se inscreve também. Que é muito importante essa valorização desse conteúdo aqui riquíssimo que o Fábio está trazendo para a gente. E aí eu lancei uma enquete no Instagram, avisei que vinha conversar com você, para trazer uma pergunta de um seguidor.
Não sei se é muito a tua área de interesse, ele quer saber sobre o futuro do varejo tradicional, né? Do mercado tradicional. Como que você enxerga isso numa economia, num mundo que está digitalizando praticamente tudo, startup, disrupção, né? Como que você enxerga o varejo, se é que é algo que está no teu radar? Cara, não tá na nossa tese de investimento, mas eu tenho opiniões mesmo para Vamos lá, estamos aqui nichos que a gente não investe aqui para isso, estamos na conversa de bar aqui. Eu acho que vai variar enormemente de onde está esse varejo, certo? Se você falar de cidades pequenas, a penetração de internet ainda é pequena, o foot traffic é relevante para você sustentar. Em cidades grandes, onde você já tem uma penetração maior de conexão de internet, de 4G, de celular, etc., o mundo do varejo está mudando, sim, absurdamente, mas absurdamente. Um exemplo clássico são as startups de compra de supermercado. Sim. Eu me lembro da última vez que eu entrei no supermercado, cara. Eu não me lembro da última vez. Ainda mais com a pandemia, né, que deu uma acelerada. Exatamente. Nisso. Então, daqui, tem pelo menos umas 4 ou 5 startups que fazem compras e levam. O próprio iFood. O próprio Uber. O Mercado Livre, cara. Tem preços maravilhosos. Livre, acima de Amazon, R$79 a entrega gratuita. Certo? E, cara, qualquer coisa que você compra hoje é R$79 no supermercado. Cansei de fazer compra de material de limpeza no Mercado Livre. Exatamente. Então, o varejista que está dependendo ali só do food traffic, do preço ponto, né, região, aquela mecânica, ele talvez não esteja enxergando, porque vem uma disrupção monstruosa, certo? Porque tudo mais igual, as pessoas preferem a conveniência do digital. Aí você pode discutir qualidade do produto, entrega, custo, mas essas questões estão grandemente resolvidas. Se você vê lá nos Estados Unidos, a Amazon, cara, é dominante. Né? As pequenas lojinhas de bairro e varejo local morreram. Mas morreram mesmo. A Amazon Prime, se você não tem a Amazon Prime, você está fazendo um desserviço à sua própria finança pessoal. E esse movimento está chegando aqui no Brasil. Sim. Está muito claro. Não é, a Amazon aqui não é tão relevante nesse sentido, mas quando você olha Americanas, Mercado Livre, cara, tá chegando. Então, o varejo, e principalmente as lojas de bairro, etc., precisam, né, entregar um outro tipo de benefício, que é mais específico, que é local, que é mais próximo, que é mais experiencial, entendeu? Que não pode ser facilmente substituído por um carrinho digital que você ordena e chega na sua casa muito mais conveniente. Porque as lojas de varejo, essas de rua, me parece que elas não estão se diferenciando da do lado. Exato. Né? Não estão nem preocupando assim, não é nem o digital ainda, mas assim, cara, tem um monte aqui, por que eu vou entrar nessa? É um conceito de experiência, né? A própria concepção da loja tem que se mudar fundamentalmente, porque se você for um repositório de produtos, pura e simplesmente, aquilo ali pode ser substituído por um carrinho online. Ele pode até ser seu, certo? Você pode ter até seu website com a plataforma de e-commerce, etc. Não tem nada de errado com isso. Mas né, pense se é isso que você quer ter, porque as margens vão ser sugadas de você. Se você tem um restaurante, ele pode até ser seu, você cozinha ali dentro, você virou uma cloud kitchen, né? Uma cozinha escura que existe só no iFood. Tá errado? Não, mas o iFood vai capturar essa margem sua, muito agressivamente. Sim. 25%, 30% do pedido que antes ficava com você, mas você tinha que ter atendimento, agora vai para o iFood. Certo? Então, tem muitos restaurantes que eu vejo, isso é muito claro, ele está no meio do caminho. Né? Ele poderia, se ele é um restaurante, ele tem uma experiência, uma comida, você vai... É diferente. Vamos dar um exemplo prático aqui. Passou a pandemia, a gente, doido para sair de casa e tal, quer ir para um restaurante, não sei o quê. Aí senta na mesa, cardápio no QR Code. Você assim, não, cadê a experiência? Né? Eu quero voltar a ter aquela experiência. É isso que você está falando, né? Não pensa só em simplificar as coisas, porque... tá tudo comoditizado. Né? O problema é assim, você vai no restaurante, já tive isso aqui. Primeiro, as melhores experiências dos restaurantes, não tem nenhum problema tendo QR Code, mas na verdade os melhores restaurantes, ele tem não é um iPad, né? Porque o iPad é muito caro, é um Android na mesa. E a experiência é sensacional, ali, cara. Você olha ali, escolhe foto ele faz upsell, você pede um prato, ele fala, esse aqui acompanha bem, você clica e está ali junto. Você pede, já está lá na... Alguém já vem entregar, você precisa ficar caçando o garçom. Você paga ali mesmo nele. Paga ali mesmo, faz o Pix na hora e baixou. Quer dizer,
a experiência mudou substancialmente. Agora, não tem nada de errado com isso. Uhum. Tem outros restaurantes onde você quer que o garçom venha e te fala o prato do dia. Como é que foi, como é que tá, cara. Você tá querendo ouvir aquilo, certo? Então, não tá errado nenhum dos dois, o problema tá no meio do caminho. Onde você tem um garçom que tem que pegar, poderia ter um QR Code, mas também não tem prato do dia, um negócio padronizado. Quer dizer, nesse sentido, é horrível. Porque o iFood é muito melhor. Você pede em casa, chega, você pega e come na conveniência do seu lar. Vamos conectar com o modelo Lean. Me parece, a gente está só usando os restaurantes de exemplo aqui. Me parece que esse empreendedor não coletou feedback do cliente dele. Nenhum. Ele não experimentou. Ele simplesmente viu o vizinho botando um QR Code e ele botou lá. Ele não fez uma validação daquilo. Que é algo que seria algo banal de fazer. Exato. Né? Super banal. Esse aprendizado é muito importante. E o que eu vejo muito, e aí falando o exemplo da pergunta do varejo, cara, é um contínuo do que estava. Você pode se adaptar a esse novo mundo, que é trazido pelo celular, pelo 4G, pelo QR Code, pela conexão. Quer dizer, se você está executando um negócio tradicional, seja de restaurante, de vestuário, de alimentação, você está perdendo, né, um viés de oportunidade muito grande para mais vendas, para mais conexão, para uma experiência diferente. Né? Você está ficando no meio do caminho ali, no meio do caminho você vai se atropelar. Cara, quero mudar um pouquinho o assunto antes de a gente terminar. Isso me dá muita curiosidade de te perguntar. Assim. Você falou, cara, né, já fiz meu evento de liquidez, eu poderia ficar no Netflix. Óbvio que isso não tem propósito. Você decidiu pelo early stage, que me parece que é muito para ter hands-on, para compartilhar conhecimento. Exato. Mas você dá aula na Unicamp. Eu queria entender o teu lado professor. É uma paixão tua, porque essa é uma paixão minha. Queria entender isso, o que corre na tua veia nesse sentido. Eu tive esse curso lá do Steve Blank, e aí quando eu voltei para cá, conversando com um colega de engenharia de computação, que é diretor de estudo de computação da Unicamp, falando, cara, poxa, aqui os alunos são computeiros, o cara aprende né, engenharia de computação, compiladores, sistemas distribuídos, algoritmos, etc. E, pô, lá no Vale do Silício, os caras aprendem a ser empreendedor. E aí ele fez uma provocação, falou, então por que você... Garoto do Vale do Silício, ele me chamava de garoto de Silicon Boy. Por que você não pega o conteúdo de lá e ensina aqui? Ao invés de ficar criticando, achando que no Vale do Silício tudo é bom, cara, pega e ensina aqui. Deixa de ser pedra e passa a ser vidraça. Eu falei, pô, negócio interessante. Até porque a metodologia do Steve Blank ele é open source. Você pode pegar o conteúdo e trazer. E eu peguei, trouxe, traduzi e rodei tem um programa de professor visitante da Unicamp, que eu rodei lá por 3 semestres, e dei a aula. Foi um experimento para saber o que eu queria fazer. Então, eu não sou professor, eu queria dar uma palestra. Entendi. E foi muito rico. Porque, primeiro, você ensinando, você aprende. Exato, perfeito. Né? Se você não aprender, você não vai ensinar que presta. Os alunos de engenharia de computação não são um público fácil. Os caras, né, passaram no vestibular da Unicamp. E foi muito rico esse processo. E aí, fiz por 3 semestres. Obviamente, eu não sou professor, minha carreira, eu não almejo ser professor, nada contra os professores, mas eu queria fazer investimento na startup, porque tomou um tempo substancial, liderança de rodada, falar com investidores. Então, o que eu fiz? Eu gravei esse conteúdo de Lean Startup e ofereci, falei, cara, esse conteúdo agora vai ser um ativo digital para que eu possa jogar uma jornada de investimento. Eu quero formar empreendedores, não para vender infoproduto para o cara, mas é para colher ele no ventre materno. Ele que é um talento, às vezes ele é universitário, às vezes ele é do ensino médio, ele vai seguir uma jornada empreendedora que ele aprendeu do jeito certo. Eu vou acompanhar ele na jornada, eu quero ver ele fazendo experimentos, eu quero ver ele lançando MVP, eu quero ver ele tracionando. Para eu, quando tiver uma decisão do investimento, eu vejo o filme, não vejo a foto, eu não vejo o pitch. Eu vejo ele desde o início no progresso. Isso é muito mais rico do que o pitch. Então, esse conteúdo foi gravado e agora... sobrou um tempo mais nesse ano, eu passei a oferecer esse conteúdo através de parcerias com instituições educacionais. O pioneiro foi o SESC, SESI, Senac aqui em Goiás. Então, a ideia é que escolas, universidades, centros de ensino, organizações educacionais coloquem o aprendizado de startup como parte da sua jornada de aprendizado. Muito legal. Por quê? Porque, cara, se fosse simplesmente um vídeo no YouTube, ninguém assiste. Entendeu? Precisa ser uma jornada de aprendizado nesse processo. Se fosse só um infoproduto, cara, eu poderia
ficar milionário falando, olha, vem cá, compra esse curso e aprenda a ser o próximo unicórnio, faça de você, aprenda com quem fez. Aprenda com quem fez. Cara, não é isso que eu quero, não é esse o objetivo, é ensinar o Lean Startup. E a mesma coisa foi feita para investimento anjo. Quando eu tive a minha experiência como investimento anjo, eu fiz uma palestra, virou um workshop, que virou um infoproduto, que virou um curso de formação de investidores anjos. Então, dar aula nesse sentido é um pouco de compartilhar a experiência e que acaba gerando efeitos de segunda ordem, que é aquele cara que foi seu aluno pode ser o seu empreendedor. Perfeito. Aquele cara que foi seu aluno do curso de investimento anjo pode ser o seu co-investidor. Não é obrigatório. O founder pode captar quem quiser. O investidor pode investir com qualquer grupo de anjos ou fundo. Mas quando você ensina, automaticamente você aprende e também se coloca numa posição de credibilidade e desenvolvimento de relação de longo prazo. Isso é super importante, principalmente por um posicionamento tão crítico do investidor anjo, que ele está confluindo com vários empreendedores que precisam escolher você primeiro e com vários co-investidores que podem colocar o dinheiro onde quiserem. O co-investidor hoje, ele pode ir na XP, ele pode ir no BTG, ele pode ser investidor anjo numa startup, ele pode investir no próprio negócio desse, ele pode deixar na poupança, ele faz o que quiser. Sim. Certo? Ele né, ao formar empreendedores, através do curso de Lean Startup, ao formar investidores, no curso de formação de investidores anjo, ou na jornada que eles têm como membro do nosso pool de investidores, eu consigo fazer a roda girar, né, ficando no meio dela. Permitindo que os co-investidores investam sob a minha liderança, e eu sou um co-investidor. E você educou ele. E os empreendedores vêm porque aprenderam a ser empreendedor comigo, podem captar com outros, mas eles vão querer com aquele que ajudou, que conhece, que tem experiência, que tem capital, que tem co-investidores. Então, você acaba usando o exemplo do flywheel, né? Aquela ventoinha girando de todos os lados. Então, isso é muito positivo. Legal. Cara, a gente tem um jovem aqui de 19 anos que está ajudando a gente na técnica. E ele, estava conversando aqui com ele antes de você chegar, ele é um cara que gosta de astrofísica, estava estudando para o ITA e etc. Mas ele falou assim, cara, eu estou começando a entender empreendedorismo, estou começando a me apaixonar. Eu falei, mas por que você não fez astrofísica ainda? Ele falou, não, eu tenho 19 anos, eu não sei se é isso que eu quero. Não sei o quê. Que conselho você daria para esse jovem de 19 anos que está pensando em empreender? Cara, o melhor investimento, não apenas para os jovens de 19 anos, mas também para os investidores que estão pensando em investir, é investir no seu próprio aprendizado. Investir na sua capacitação. Muito poucos empreendedores fazem isso. A gama de conteúdo disponível, e é até um problema, porque você tem muito conteúdo. É um problema. Se deixar, você tem todos os livros do mundo num Kindle e tem todos os vídeos do mundo e você análise parada. Tem aquele avalanche de conteúdo, você não sabe por onde começar. A vantagem da metodologia em startup, eu sou um grande... assim, falo dessa metodologia, ela é sistemática. Ela sai de uma masturbação mental para um canvas, com hipóteses, com entrevista, com validação, com MVP, com um produto prático, minimamente funcional, com experimento de tração, com um modelo de planilha. Ele é... Entendeu? Não é uma grande viagem, eu vou mudar o mundo, eu tenho aqui uma ideia na minha cabeça. Beleza, cara, agora vem aqui e fala qual que é o... Então, o melhor investimento, a meu ver, é você, né, investir na sua própria capacitação e, no contexto empreendedorismo particular, aprender metodologia de startup. Para você, né, fazer com que a sua ideia, a sua jornada empreendedora seja traduzida em artefatos concretos que vão ou te mostrar que aquilo ali não é uma ideia viável, e show de bola. Você gastou semanas, meses e alguns cafezinhos com potenciais clientes. Teve um ótimo aprendizado. Aprendeu. Ou aquilo ali tem indícios de uma boa oportunidade. E aí você vai construir, né, camadas em cima desse passo inicial. Esse é o melhor processo. E, cara, não inventa roda, certo? Já existe metodologias consagradas para isso, ensinadas no Vale do Silício, com materiais prontos, livros e cursos, etc., que te ensinam esse processo. Então, cara, né, usa uma metodologia e aí você aplica com a metodologia para uma ideia particular, para o seu negócio, para você gosta, para você conhece, da sua experiência, etc. Um outro ponto que eu vejo é, se você não tem ainda essa metodologia para você começar como empreendedor, não está errado você trabalhar numa empresa. Trabalhe numa startup. Experiência de trabalhar numa startup de alto crescimento é riquíssima. Perfeito. Né? Porque você... Não pelo salário, você não vai ganhar salário monstruoso, vai ficar rico com isso, mas numa startup early stage você tem atribuições, desafios,
o acesso a investidores, acesso a founders que já estão numa jornada, essa experiência é muito rica, mas é muito rica, cara, é pelo aprendizado, não é nem pelo salário, não é nem pelo cargo, não é por nada. Esse processo, e nada impede que você possa, então, com essa experiência prática de vivência numa startup, ser um empreendedor, abrindo o seu próprio negócio em seguida, entendeu? Então, a gente vê isso acontecendo muito. Da própria Movile, no PayPal, Máfia, no próprio Buscapé, tem empreendedores que saíram de uma experiência prática em startups para abrir outras startups, né? Agora sendo um empreendedor muito mais tarimbado, tendo trabalhado numa startup, numa outra, como funcionário, numa outra startup. Maravilha. Eu acho que depois dessa dica vale também aí de novo um comentário, né? Comenta aí, eu acho que a palavra de ordem aqui é aprendizado, né? Comenta aí aprendizado para a gente saber que você chegou até aqui, que você está gostando do conteúdo e do aprendizado que você está tendo aqui com o Fábio. Cara, momento fuck up. Conta aí um erro pra gente, um fuck up que você tenha cometido na carreira, que hoje é um grande aprendizado, que você possa compartilhar com a gente. Puxa, eu fiz tanta merda na minha carreira que você não tem ideia. Mas muitas. Eu acho que como investidor, vou contar como investidor e como empreendedor. Como investidor, foi não ter pensado na minha tese de investimentos e no estágio em que eu iria investir. Às vezes você é assediado por um founder que é brilhante, ele é inteligente, ele tem uma presença de palco, ele se propõe a resolver uma dor que parece interessante, mas ele não criou entregas concretas que ele poderia fazer sem precisar de você, sem precisar de capital. Entendeu? Entendi. Então, você investe, você meio que... Eu tenho um texto muito interessante que é o Encantador de Serpentes. Os bons empreendedores são encantadores de serpentes. Quando você vê o empreendedor é aquele cara que está tocando aquela flauta e você está ali, é uma serpente, mas está dançando ao som de uma flauta empreendedora. Então, nesse sentido, essa disciplina de você falar, olha, não, eu vou investir em startup com receita e tração. Só isso. Foco, né? É isso aqui. Cara, só isso. Por mais que eu goste do empreendedor, por mais que a ideia seja brilhante, o PPT seja ótimo, se ele não conseguiu lançar um app, se ele não conseguiu ter um cliente, cara, você sai dando tapa num monte de gente, você arruma um cliente, certo? Eu não vou investir. É muito cedo. Ele deveria ser capaz de levar nesse nível de maturidade. Não vou investir em startup pré-revenue. Tem gente que investe porque gosta do empreendedor, porque ele tem tarimba, etc. Beleza. É uma filosofia minha de eu não invisto em startup que não tem receita. Porque a receita é o... Cara, os clientes votam com o seu cartão de crédito, certo? É o tipo de eleitor do cliente. Né? Ele não fica jogando dinheiro fora. Ele olha na lista, ele tem uma dor, se ele não tem, ele vota cartão. E ele cancela no mesmo tempo, vota no mês seguinte, ele churna, ele cancela. Então, o maior erro como investidor foi investir em uma startup que não tem um estágio mínimo. Como empreendedor, eu acho que o meu maior erro foi não entender de jornadas. As pessoas estão numa jornada, certo? E você precisa entender nesse processo onde elas estão e qual que é o passo anterior e o próximo passo. Jornada de vida dela, você está falando. Em múltiplos estágios. Pode ser uma jornada do usuário. Tá. Certo? O usuário vem, conheceu, baixou, entendeu, considerou, comparou, viu, assinou, fez onboarding e usou. Essa é uma jornada. Quanto mais você entender que um usuário ou cliente, o seu ente familiar está numa jornada, melhor, o desenho de uma jornada, às vezes você desenha a jornada do seu cliente. Sim. Certo? Você enxerga por onde ele está e para onde ele vai chegar. E você tem que desenhar esse processo. Então, o meu maior erro como empreendedor, em alguns projetos que eu tive, foi não entender essa jornada, de como é que ele começa, que dúvidas ele tem, o que ele assina, né, qual que é o próximo passo, que hora que entra o boleto, o que vem depois, como é que você enseja, como é que você cobra, o desenho da jornada, a falta de conhecimento em desenhar uma jornada foi o meu maior erro e hoje que eu não tenho mais. Até o empreendedor conosco tem uma jornada. Então, olha, você vai fazer o pitch, a gente vai fazer uma análise, eu vou fazer entrevista, vou conhecer o co-founder, vou mandar seu material Excel, a gente vai fazer um term sheet, vou fazer a diligência jurídica, vou escrever o memorando de investimento, você vai apresentar para os outros investidores, eu vou abrir a rodada, aí vai ter capital, a gente assina um contrato definitivo, depois tem um kick-off, depois tem a gestão de portfólio. Isso é uma jornada. Sensacional. Né? Quanto mais você desenha essa jornada, fica clara para a pessoa, porque todo mundo quer saber que estou aqui, vou para onde, vou fazer o quê. Essa previsibilidade, mesmo num cenário de incerteza de startup, é fundamental para as pessoas, porque
consegue você setar expectativas, entender os timings, refinar ela continuamente e a experiência fica muito mais rica, né? Que dica sensacional. Que show. Essa é muito boa. E o livro, cara? Indica um livro pra gente e o porquê que você acha que esse livro é bom. Cara, eu li o resumo, na verdade, os primeiros capítulos de um livro lançado recentemente, chama The Power Law. Acho que é o poder da alavancagem, Power Law. Foi lançado recentemente nos Estados Unidos, que fala sobre Venture Capital. Mas, normalmente, se fala em empreendedorismo sob a perspectiva do empreendedor. Né? Aquela figura do herói lá na garagem, etc. Esse livro fala sobre o empreendedorismo na perspectiva dos investidores. O quanto a capacidade dos investidores de apoiarem empreendedores que tinham o potencial de mudar o mundo gera retornos exponenciais. Então, olhar o empreendedorismo da perspectiva do capital que o alimenta. Né? Ele deu o exemplo lá do cara que fez o Impossible Foods, né? De você recriar o gosto, a textura, o sabor do hambúrguer a partir de produtos vegetais. Então, um exemplo clássico ali. Mas ele não fala isso da perspectiva do empreendedor, mas sim do investidor que ouviu aquele pitch, que entendeu, assim, que apostou, que experimentou e que colocou capital e que ajudou esse empreendedor a chegar no próximo estágio. Então, esse conceito de Power Law, né, a lei dos retornos exponenciais, é super interessante. Foi lançado um livro recente, super interessante, porque eu li nos 2 primeiros capítulos e estou me deliciando com ele. Vou botar o link para esse livro aqui também na descrição, para você comprar esse livro na Amazon. Se comprar no nosso link, vai estar ajudando a gente também. Fábio, brigadão, cara. Pô, baita de um aprendizado aqui, como você falou. Ensinar é aprender, e aqui quando eu faço o Doutor Startup Cash eu aprendo pra caramba também, porque são as feras sentadas aqui do lado. Muito obrigado, cara. Se despede aí da turma, dá tuas redes, como é que o pessoal te acha, enfim. Maravilha. Obrigado mais uma vez. Eu sei que você tem uma grande audiência entre co-investidores e empreendedores. Sim. Os empreendedores que quiserem levantar capital podem entrar em contato com a gente, www.smartmoney.ventures, smartmoney.ventures, sem .com, sem .com.br. Eu sou muito ativo nas mídias sociais, agora cada vez mais. O meu Instagram é @FabioPovoOficial. E eu tenho no LinkedIn também, eu sempre faço o cross-posting. Para os co-investidores que tenham interesse em seguir essa jornada e co-investir sob a liderança de um investidor mais experiente, entre em contato comigo também no próprio site e no e-mail fabio@smartmoney.ventures. Eu posso passar para o time de relação com investidores. A gente está sempre acolhendo investidores que queiram investir e apostar em startups. Para mim é um prazer participar de eventos de conteúdo, podcasts, adoro falar, como vocês já puderam ver, e é sempre interessante poder se conectar e agregar valor para empreendedores e investidores. Obrigado mais uma vez pelo convite. Maravilha, meu irmão. Obrigadão, gente. Um abraço para todo mundo.